E ele tá de volta, hein? Brasileirão aí de volta, depois da pausa para a Copa do Mundo. É claro que já tivemos uma rodada aí pós-Copa do Mundo, mas como não fiz vídeo aqui no canal, então farei um vídeo aí sobre a 20ª rodada, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então é isso, né, galera? Para quem tava com saudade aí, muitos não, eu sou um deles, até por causa da questão de qualidade. Essa é a tecla que eu sempre vou bater aí nos vídeos referente ao nosso futebol brasileiro, um futebol pobre, né, praticado por aqui, mas é o que a gente tem, infelizmente, né? Então bora lá falar um pouco dos nossos clubes novamente, Campeonato Brasileiro de volta, alegria para uns, tristeza para outros, raiva para outros, e assim seguimos aí no nosso campeonato nacional. E muitos se sentindo dessa forma aí, né? E é isso, né, galera? Mas, assim ou não, seguimos em frente aí com o Campeonato Brasileiro. Então, tivemos aí nesse final de semana a rodada cheia, rodada completa aí do Brasileiro, 20ª rodada. Não tivemos mudanças nem na parte de cima nem na parte de baixo. Vou deixar para vocês aí os placares dessa rodada aí. Vou falar aqui também, vou pontuar alguns destaques que eu achei dessa rodada. E aí vocês deixem aí nos comentários também o que vocês acharam dessa rodada, quais foram as surpresas, tanto positivas quanto negativas. E aí a gente vai resenhando aí mais um vídeo. Bora lá? Então, a rodada começou no sábado, tivemos aí 3 jogos movimentando aí essa 20ª rodada, que foi o empate entre Santos e Chapecoense por 2-2. Aí o Atlético Paranaense recebendo o Internacional ganhou por 2-0. E mais um empate aí que foi Vasco da Gama 1 e Mirassol 1, lá no Rio de Janeiro. E aí já os jogos do domingo, tivemos aí um outro empate em 1-1 entre Bahia e Corinthians. Mesmo resultado para Grêmio e Fluminense também 1-1. Cruzeiro, uma surpresa aí negativa, perdendo em casa para o Botafogo por 1-0. Resultado de empate também em Bragança Paulista entre Bragantino e Coritiba. Um outro empate em 1-1 também entre Flamengo e São Paulo. Aí o Palmeiras também, esse daí também um outro resultado aí bem impactante na rodada. Palmeiras perdeu em casa para o Atlético Mineiro. E aí, finalizando a rodada, tivemos o Remo recebendo vitória e aplicando aí 2-0, garantindo aí 3 pontos aí para o time do norte do país. Então, falar aí sobre algum desses resultados aí que eu achei resultados que foram surpreendentes aí. Vou começar logo pelo líder, né? Então, Palmeiras recebendo o Atlético Mineiro, o Galo fazendo aí 3 pontos para cima do líder, jogando fora de casa, um jogo bem difícil, um jogo que ninguém imaginava que fosse acontecer esse resultado. É claro que a torcida do Galo sim, né? Então, mas a tendência era que realmente o Palmeiras ganhasse, até porque na rodada 19 o Palmeiras foi visitar o Coritiba sem estar com o seu time completo e mesmo assim ganhou fora de casa, aplicou um placar até que sonoro, né, para um visitante aí. É claro que estamos falando aí do Coritiba, mas Palmeiras que fez aí valer a sua força, a sua grandeza, ganhou mesmo fora de casa e ao receber o Atlético Mineiro, que imaginávamos aí fazer mais 3 pontos aí na sequência, foi surpreendido. É claro que teve um erro grotesco aí do goleiro Carlos Miguel, torcida do Corinthians aí que deve ter gostado bastante dessas falhas aí do seu ex-goleiro, mas rivalidade à parte aí contribuiu, né, para esse resultado negativo aí do Palmeiras que perdeu em casa. Então o lance bizarro, né, para dizer o mínimo possível aí, lance em que o jogador do Galo ele dá um chute a gol ali, o Carlos Miguel ele não sei o que aconteceu na hora, mas ele espalma de uma forma estranha a bola para a marca do pênalti ali praticamente, e no rebote o jogador do Galo simplesmente aproveitou e empurrou a bola pro fundo do gol.
E aí no segundo gol também uma saída de bola errada ali da defesa do Palmeiras, o Felipe Anderson, na verdade foi um lançamento, né, em que o Felipe Anderson tentou ainda fazer a falta, não conseguiu, e aí o Carlos Miguel, eu acho que falhou também nesse segundo gol, porque o jogador do Atlético Mineiro, ele nem chutou a bola, o Carlos Miguel já estava caindo ali, então um lance bem estranho, e aí o jogador do Galo só teve o trabalho de, já com o goleiro fora do lance, chutar alto, né, para evitar de algum defensor também conseguir fazer o bloqueio ali do chute, então o Galo sai com essa vitória aí para cima do Palmeiras por 2-1. Um outro resultado que eu quero falar também, que eu achei um resultado positivo até, foi esse empate do São Paulo, né, contra o vice-líder Flamengo. São Paulo que perdeu em casa no jogo contra o Atlético Paranaense. É claro que o jogo não foi disputado no Morumbi por conta de shows que estão acontecendo lá no estádio do São Paulo. O jogo foi disputado em outro estádio, mas o São Paulo recebeu o Atlético Paranaense e perdeu em casa. Então, assim, para muitos que achavam que o São Paulo seria amassado pelo Flamengo, São Paulo conseguiu um empate heróico aí fora de casa, jogando no Maracanã contra o Flamengo, estádio cheio. A gente sabe como é difícil. A gente sabe também como a maioria dos times que forem enfrentar o Flamengo no Maracanã, um Maracanã lotado, onde a torcida faz sim a diferença, além do time muito bom do Flamengo, né, para os critérios brasileiros, não são todos os times que vão enfrentar o Flamengo, bater de frente e conseguir sair com pelo menos um ponto que seja, que foi o caso de São Paulo. Então, um resultado surpreendente aí sim no tricolor paulista. Acho que depois desse revés que teve aí como mandante contra o Atlético Paranaense, consegue sim um bom resultado, um resultado interessante, resultado que acho que pode fazer com que o São Paulo volte a alçar aí voos maiores aí no campeonato, até porque a briga lá embaixo vai ser feia e disputada até o fim do campeonato. Disso daí não temos dúvidas, né? Então acho que o São Paulo com esse empate sai, acho que deve sim sair com uma sensação de vitória, porque, como eu falei aqui, é um jogo em que a maioria dos times vão acabar sucumbindo ali à força, ao poder do Flamengo, não só o time, mas também a sua torcida que empurra o tempo inteiro. Então, acho sim que é um empate heróico aí do São Paulo, e um empate que talvez, quem saiba aí, faça com que o São Paulo consiga ali encaixar um time depois dessa volta para a Copa do Mundo. São Paulo que já não vence há 7 rodadas no campeonato, galera. É muito tempo sem vencer, né? Então, até a parada aí para a Copa do Mundo, o São Paulo já estava ali há 5 jogos sem vencer. Aí perdeu para o Atlético Paranaense na rodada 19 e agora na rodada 20 consegue um empate com o poderoso Flamengo. Então, é sim um empate a se comemorar, mas é claro que o São Paulo precisa vencer, né? Coisa que o próximo time que eu vou destacar, que é o Santos, acho que não sabe mais como se faz, né? Ganhou ali no playoff ali da Sul-Americana, fora de casa, por 4-1. Já deixou muito bem encaminhada essa vaga, e o Santos que vai disputar aí esse jogo da volta também, para carimbar a sua vaga aí para as oitavas de final da Sul-Americana. Então, podia até poupar ali, pode, né, na verdade, poupar jogadores aí para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que inclusive é contra o Atlético Paranaense em casa. Mas pelo resultado que foi, pelo jogo que foi, esse jogo contra a Chapecoense no empate por 2-2, cara, assim, pro torcedor santista, eu inclusive me incluo nessa daí, começar esse retorno aí com muito receio de mais um rebaixamento. É claro que a gente tem toda uma questão de vários times que vão brigar, mas, cara, a gente sabe como é difícil o time recém subido aí da Série B, que foi no caso do Santos, que subiu aí em 2024, voltou a disputar a Série A em 2025. Vamos lembrar que em 2025 também o Santos teve muitas dificuldades durante todo o Campeonato Brasileiro, mesmo com o Neymar. Neymar não joga todos os jogos, é óbvio, mas assim, querendo ou não, gostando ou não, o aproveitamento do time com ele
tende a ser melhor. Os números mostram isso e contra os números a gente não tem muito o que dizer. Então, tem sim uma leve, uma ligeira melhora aí o Neymar. Só que assim, ao mesmo a contrapartida dessa desse posicionamento aqui que eu tô falando sobre o time do Santos, tem também a questão da reclamação, cara. Nossa senhora, é chato de ver o Neymar em campo, ainda mais quando o Santos tá jogando nos seus domínios, principalmente ali na Vila Belmiro. Cara, é chato demais. É um cara que não produz nada em campo, é um jogador que todos os jogadores do time buscam ele, porque se a gente vê, a gente sendo telespectador, a gente gostando de futebol, a gente vê o que ele ainda pode entregar com a bola nos pés. Sabemos esse poder do Neymar aí. É claro que ele não vai pegar a bola lá no meio de campo, sair driblando todo mundo, driblar inclusive o goleiro e fazer gol. Não é isso que a gente espera e sabe que vai acontecer. Mas num lance ali de genialidade, como foi o primeiro gol, inclusive, do Santos, onde ele recebe a bola dentro da área, ele bate a bola, aquela bola que faz aquele arco, que a bola vai lá na bochecha da rede, foi um belo gol do Neymar. Só que, cara, assim, não produz nada em campo. Só reclama o tempo inteiro, quer apitar o jogo o tempo inteiro. Aí se pega um juiz que, sabe, ele deixa o Neymar montar, aí fica nisso o jogo inteiro. Senhor Gabriel Barbosa também não produz nada em campo. Cuca que armou um time ali com Barreal na linha ofensiva. Barreal, Neymar e Gabriel Barbosa. E jogando ali também o Roleiser atrás desses três jogadores aí de ataque. Cara, na prática, era para ser um time que fosse pressionar a saída de bola, roubar a bola ali no campo de defesa do adversário e abafar os caras, coisa que não aconteceu. Tanto é que o Santos ele toma ali a virada, num gol contra ali do Ananias, numa falha de comunicação com o Gabriel Brazão, e aí depois o Santos vai pro tudo ou nada, né? Pelo menos tentar salvar um ponto que foi o que conseguiu. Num pênalti, sim, contestado, mas que a arbitragem deu. Neymar foi lá e converteu também, fez o seu segundo gol na partida, o segundo gol do Santos, e o jogo terminou empatado. Então, no Campeonato Brasileiro de 2026, o Santos ele não venceu a Chapecoense, que já é tecnicamente ali um virtual rebaixado do campeonato. É o lanterninha da competição, e o Santos ele perdeu na estreia para a Chapecoense fora de casa. Tanto é que a única vitória que os caras têm é sobre o Santos, e agora eles conseguem aí mais um ponto para cima do time santista aí no retorno, jogando fora de casa, com esse pênalti contestado. Então, realmente, é um placar para se preocupar. O Santos que vai receber aí o Atlético Paranaense na próxima rodada do Brasileiro, vai receber o Atlético Paranaense em casa, mas, cara, para mim, essa questão do jogo dentro de casa, fora de casa, para o Santos já não importa mais. Porque o Santos não faz o seu dever de casa, mesmo jogando na Vila Belmiro, e aí quando vai jogar fora, a tendência é que sempre perca, no mínimo empate. Então, realmente fica desesperador aí a situação do Santos no campeonato. O Santos que já tem um turno inteiro já e tem apenas 22 pontos. Então, assim, cara, realmente triste, é lamentável essa situação aí do Alvinegro Praiano. Então, vou virar a página, vou passar aí para mais um resultado que eu achei também surpreendente, que foi a vitória do Botafogo fora de casa para cima do Cruzeiro. Cruzeiro que, na volta da Copa do Mundo aí, venceu a sua partida fora de casa e agora perde em casa ali para o Botafogo. Botafogo que, quem sabe, né, vai tentar aspirar alguma coisa, não que eu acho que esse time também vai muito longe. Mas o Cruzeiro, que é um time que a gente espera mais, até pelo poder financeiro que esse time tem, deixou a desejar. Então, perdeu em casa, fica cada vez mais distante ali dos líderes. É claro que não mudou muito a situação lá em cima com essa derrota do Palmeiras. Assim também como não mudou muita coisa a situação no Z4, né? Então, tende aí a dificultar ainda mais aí a caminhada do Cruzeiro, nem que seja aí para buscar o G4. Cruzeiro que, como a gente já falou aqui no começo do campeonato, era um dos times que a gente considerava que brigaria aí com chance de título. É claro que o terceiro aí, né, na nossa opinião, seguido ali atrás, na verdade, de Flamengo e Palmeiras. Então, acho que
perde uma grande chance ali de cada vez chegar mais próximo ali do G4 e vamos ver o que vai ser desse misterioso Cruzeiro, que quando a gente acha que vai, fica. Aí, falar um pouco da parte de baixo da tabela agora, né, que a gente vai fazer um conglomerado aí de vários times. Aí tivemos também a importante vitória do Remo para cima do Vitória também, jogando em casa. Resultado esse que ainda não tira o Remo da zona de rebaixamento, mas que dá um up aí para o time também na sequência da competição. Então, cara, fora os times que já estão na zona de rebaixamento, acho que de time grande ali que vai brigar, temos ali o Internacional, que se safou o ano passado na última rodada, assim como o Santos também. Então, vou colocar aí Santos, Internacional, Grêmio também, Vitória, fora os outros times que já estão na zona de rebaixamento. E o nosso saudoso Vasco da Gama também. Vasco que é aquela gangorra eterna, né? Que parece que a nuvem negra nunca sai de cima do clube. Então, realmente, situação complicada, difícil aí pro Vasco da Gama também, que vai mais um ano aí, lamentavelmente, brigar contra o rebaixamento. Vou deixar aí agora para vocês aí também a classificação que não mudou muito aí depois dessa 20ª rodada. É claro que o Flamengo ele conseguiu ali descontar um ponto dessa vantagem de 6 que o Palmeiras tinha sobre ele, contando ainda que tem um jogo a menos, e o confronto direto. Mas perdeu uma chance de ouro aí de tirar uma diferença aí um pouco maior, né, da diferença em relação ao Palmeiras. Bom, mas é isso, né, galera? Então, o campeonato está de volta. Essa semana, durante a semana, teremos aí alguns times focados aí em playoffs de Sul-Americana e também teremos já nos próximos dias aí também a disputa já dos jogos de Copa do Brasil, tá? Então, voltamos novamente com rodada de Campeonato Brasileiro no final de semana. Os campeonatos europeus, Champions League, infelizmente ainda levará uns dias ainda para a gente voltar a ver essas competições aí no calendário. Então, até lá a gente vai se contentando aí com o nosso futebol nacional. Eu vou ficando por aqui, mas antes de me despedir de vocês, aquele meu velho e conhecido pedido de sempre, que é o like. Preciso muito que vocês ajudem com like, que você se inscreva também no canal se não for inscrito, ative o sininho para quando tiver novos vídeos aí no nosso canal, e aí conto com vocês também para compartilhar esses meus conteúdos aí no canal, para quem curte esse tipo de conteúdo aí, para que mais pessoas conheçam aí esse meu projeto que começou há pouco tempo, mas que estamos aí na labuta, né, galera? Então, depende muito de vocês. Então, deixa o dedo no like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho. Quero desejar um abraço a todos que ficaram até aqui e até o próximo vídeo.